Olá, meus caros. Retornamos hoje a fim de dar continuidade ao assunto figuras de linguagem. Lembremos que no último vídeo falamos sobre as figuras de palavras ou semânticas, assim como falamos sobre as figuras de som ou de harmonia. Hoje vamos falar sobre as figuras de pensamento e as figuras de construção. Primeiro, então, falemos sobre as figuras de pensamento. Lembrando também que essas figuras elas estão associadas ao modo como os pensamentos, os conceitos se interligam na construção da sentença. A primeira figura que nós vamos analisar hoje é a figura do paradoxo. E o que é o paradoxo? O paradoxo é uma associação entre conceitos de forma antagônica. Você olha para a frase e, num primeiro momento, acredita haver uma incoerência temática. Entretanto, essa relação de antagonismo não impede a criação de um sentido. Só que esse sentido não está no nível superficial da frase, e sim no nível mais aprofundado. Perceba, verso de Vinícius de Moraes: sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Você pode pensar, peraí, no primeiro momento o poeta fala sobre liberdade, no segundo fala sobre escravidão. Sim, na verdade, ele aprofunda o seu pensar, levando a que raciocínio? A pessoa pode ser livre, mas a liberdade dela, como ela vive, aquele momento de liberdade, como ela desfruta do seu momento de liberdade, mais parece uma prisão para ela. Assim como podemos observar o fenômeno em uma passagem famosa de Luís de Camões. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. Veja bem que para descrever o amor, o poeta português utiliza dói e não se sente. É um contentamento e é descontente. Aparentemente uma incoerência. Entretanto, o que o poeta quis revelar para nós é que o amor ele não pode ser explicado racionalmente. As contradições fazem parte do sentimento amoroso. Próxima figura, o eufemismo. O eufemismo é um abrandamento de uma sentença. Ou seja, você tem a ideia de citar, a ideia de criar uma ideia que possui um certo peso. Uma ideia que pode ferir, que pode ofender, que pode machucar o outro. Então, você se utiliza do recurso, do eufemismo, para tornar essa ideia mais branda. Exemplo, Emanuel Bandeira. Quando a indesejada da gente chegar, quem é a indesejada da gente? A morte. Então, para não citar diretamente a figura da morte, o poeta optou por usar a indesejada das gentes. Próxima figura, a ironia. A ironia é uma figura interessante, uma figura largamente utilizada em construções que apontam uma sátira, que apontam uma crítica. A ironia consiste em dizer o oposto ou em colocar no texto o oposto daquilo que se quer realmente dizer. Reparem, a excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar crianças. Monteiro Lobato. Na arte de judiar crianças. Ela era mestra. Então veja bem, quando você ouve a palavra mestra, você pensa em algo positivo. Na arte, algo belo, algo positivo igualmente. Aí vem judiar crianças. Entra a parte negativa da construção. É óbvio que Monteiro Lobato, ao elaborar esta sentença, quis dizer que ela era uma pessoa fadada a maus tratos, ou, em português claro, uma peste. Esta é a figura da ironia. Dando continuidade, a hipérbole. A hipérbole, todos nós ouvimos alguma vez este termo, é a intensificação de uma ideia, um exagero. A sentença ela ganha em volume, ela é exagerada à vontade do seu criador para dar ênfase a determinado fenômeno discursivo. Exemplo,
Rios te correrão dos olhos se chorares. Olavo Bilac. É óbvio que a pessoa não vai chorar rios. Entretanto, a ideia é mostrar que a pessoa tem tanta dor guardada que, ao verter lágrimas, essas lágrimas lembrarão a figura do rio. Ou seja, há um grande volume de mágoas, há um grande volume de dores que serão transpostos por essa pessoa em forma de lágrimas. Próxima, a antítese. A antítese é importante que você não confunda com paradoxo. Veja bem, o paradoxo, como eu falei há pouco, mostra uma relação antagônica entre ideias. No paradoxo, apesar de parecer haver uma incoerência, você consegue, com o contexto, observar que o autor ele foi coerente ao elaborar sua sentença. Na antítese, eu tenho palavras em oposição. Então, uma palavra exclui a outra. No paradoxo, uma palavra abraça a outra para a construção de um sentido completo. Reparem, tristeza não tem fim, felicidade sim. Vinícius de Moraes. Oposição nítida, oposição em primeiro plano entre tristeza e felicidade. São palavras que carregam um antagonismo, palavras que carregam sentidos contrários, uma positiva e a outra negativa, construindo então o fenômeno da antítese. A próxima, a prosopopeia ou personificação. Na prosopopeia ou personificação, você observa que o autor, ele torna coisas, objetos, seres inanimados, animados. Ou seja, ele confere atitudes humanas a seres não humanos. Exemplo, a água não para de chorar. Manuel Bandeira. A água não chora, correto? Entretanto, o autor, ele decidiu, ele optou por dar essa qualificação humana à figura da água. Assim como em Cecília Meirelles, o cipreste inclina-se em fina reverência e as margaridas estremecem sobressaltadas. Observe, Margarida estremecer, sobressaltada, um item claramente humano que foi dado a um ser não humano. Seria, em português claro, um empréstimo de atitudes humanas a seres que, na verdade, são objetos de observação. Próxima, a gradação, também conhecida como clímax. Na gradação você tem uma intensificação ou suavização de uma ideia, sendo que a intensificação ou suavização ela é progressiva. Então, reparem, no clímax ou na gradação eu tenho uma atitude crescente ou decrescente dessas ideias. Exemplo também em Monteiro Lobato. Eu era pobre, era subalterno, era nada. Então, pobre, depois subalterno e depois nada. Nada, então, é o vocábulo utilizado para mostrar o ápice dessa ideia. É o último vocábulo utilizado pelo autor a fim de mostrar esse encadeamento que, na verdade, denigre a imagem da personagem. Próxima, a apóstrofe. Tá? A apóstrofe nada mais é do que um chamamento. Se você quiser ligar aos seus estudos de sintaxe, a apóstrofe é um vocativo. Então, é um elemento utilizado em textos para chamar a atenção de alguém ou de algum objeto que passa por um processo de personificação. Exemplo, pai. Afasta de mim esse cálice, pai, de Chico Buarque de Holanda. Ao colocar pai, o autor chama a atenção do ser superior, ou seja, de Deus, e nesse momento ele cria a figura da apóstrofe. Bom, dando continuidade, vamos observar agora as figuras de construção. Lembrando também que as figuras de construção também são chamadas de figuras de sintaxe. São aquelas figuras que estão ligadas
há uma necessidade de observar a estruturação gramatical, a estruturação sintática na frase. Então, interfere na construção gramatical, na construção sintática, na construção morfossintática da sentença. Vamos começar com o pleonasmo. O pleonasmo nós conhecemos também como redundância. Agora, tomar cuidado, porque, como o assunto é literatura, vamos falar de um pleonasmo não vicioso. Existe o pleonasmo vicioso, que nós observamos inclusive no dia a dia, e o pleonasmo estilístico, aquele que é colocado em sentenças, aquele que é colocado dentro da literatura para enfatizar uma ideia, para enfatizar uma mensagem. Um exemplo nítido de pleonasmo vicioso. Entre para dentro, menino. Ué, se o menino vai entrar, só pode ser para dentro. Esse é o vicioso. Agora observe um pleonasmo estilístico. E rir meu riso e derramar meu pranto, de Vinícius de Moraes. Rir meu riso. Você vai pensar, se ele vai rir, só pode ser o quê? Quem ri dá um sorriso. Agora, rir meu riso foi colocado, não? E essa sentença foi elaborada dessa forma para enfatizar a atitude de rir, a ação de rir. Próximo, a elipse. A elipse é a omissão de um termo da oração. Aí você pode me perguntar, a elipse, ela acontece de uma forma primeira ou existe a necessidade de colocar, né, uma palavra no texto e depois eu posso fazer a omissão? Calma. Quando você estuda omissão de termos, você percebe que há dois fenômenos muito parecidos, a elipse e a zeugma. A elipse é quando um termo é omitido já no seu primeiro uso. A zeugma ocorre quando existe, né, a omissão já a partir de um segundo uso na elaboração da sentença. Para você entender, se eu digo quero uma torta, facilmente você observa a existência de um eu não explícito. Então não há a colocação da primeira pessoa. Isso é um caso de elipse. Quando você diz eu quero uma torta, mas não quero o refrigerante, perceba, eu quero uma torta. O termo está aí, o eu. Mas não quero um refrigerante. O quero não está acompanhado da primeira pessoa do singular. Então, nesse caso, eu digo que ocorreu uma zeugma, tá bom? Se você observar, olha só. No mar, tanta tormenta e tanto dano. Luís de Camões. No mar, existe tanta tormenta e tanto dano. Há tanta tormenta e tanto dano. A utilização do verbo existir, a utilização do verbo haver, são verbos que você pode facilmente observar na construção, só que esses verbos eles não estão diretamente colocados. Esse é um caso de elipse. Eu digo que o termo está elíptico na construção da sentença. Próximo, a silepse. A silepse não é uma concordância entre palavras. A silepse ela é uma concordância que se dá entre uma palavra, entre um termo, e a ideia contida em outra palavra ou em outro termo. É uma concordância ideológica, é uma concordância estilística, não ocorre uma concordância gramatical. Repare, conheci uma criança. Mimos e castigos pouco podiam com ele. Opa, conheci uma criança e depois com ele. Não deveria ser com ela? Perfeito? Então perceba que não há uma concordância gramatical aí. Ao colocar criança e depois ele, o autor, ele lança a mão de uma vontade de esclarecer que a criança era do sexo masculino. Ok? Próximo, o anacoluto. O anacoluto é uma quebra sintática. Ou seja, para você entender de uma forma fácil, você começa uma frase falando de algo, abandona, não, esse assunto e começa a falar de outro. Então eu tenho um objeto em observação
que inicia a minha fala, inicia a minha sentença, e esse objeto é abandonado. Ao dar sequência à sua frase, você fala sobre outro objeto. Repare, crianças, vírgula, como ter paciência para elas? Eu comecei com crianças, então tudo leva a supor que o sujeito da frase vai ser crianças. No momento em que eu coloco a vírgula, eu quebro essa sentença, abandono o termo crianças e parto para uma segunda ideia que passa a ser, na verdade, a ideia principal da minha construção. A zeugma, só para nós ilustrarmos, de modo literário, observem essa construção. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, Chico Buarque. Primeira parte da sentença. O meu pai era paulista. O verbo está lá. O verbo de ligação, o verbo ser, na forma era. Tá? E depois, meu avô pernambucano. O verbo não é colocado numa segunda construção. O verbo não é colocado na sequência da sentença. Então, eu posso dizer que há um abandono do verbo, já que ele não é colocado de forma explícita, mas ele continua implícito na construção da frase. Próxima figura, o hipérbato. No hipérbato, você vai observar a inversão, a inversão de termos na construção da sentença. Então, nós em português temos a ordem direta dos termos. Sujeito, mais verbos, mais complementos. No hipérbato, o que acontece é uma inversão da ordem direta de termos em português. Repare, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. Camões. Vamos devagar. Não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. Ou seja, um amor ardente, que tu viste tão puro já nos olhos meus. Então, há uma inversão da ordem para enfatizar determinada ideia. Tá? Próxima, anáfora. A anáfora é uma repetição de termos no início de um verso, no início de uma estrofe, no início de orações, no início de períodos, ou seja, uma repetição de um termo ou de termos em intervalos regulares na construção do texto. Reparem, com Tom Jobim, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. Então, repare, é. Então, eu tenho aí o verbo iniciando cada verso, iniciando cada fragmento da sentença da letra de Tom Jobim. Próximo, polissíndeto. Aqui nós podemos juntar dois fenômenos, o polissíndeto e o assíndeto. O polissíndeto seria a repetição de um conectivo, a repetição de uma conjunção. E o assíndeto, a não colocação da conjunção. Tá? No polissíndeto, por exemplo, há 2 dias meu telefone não fala, nem ouve, nem toca, nem tuge, nem muge. Rubem Braga. Reparem no nem. O nem é colocado, nesse momento, para enfatizar a ideia de adição. No assíndeto, Luciana inquieta subia a janela da cozinha, vírgula, sondava os arredores, vírgula, bradava em desespero. Reparem que não há conjunção unindo as orações. A vírgula foi colocada no lugar do conectivo para dar agilidade à leitura e para trabalhar com o que nós chamamos de fluxo consciencial. Ou seja, uma velocidade de pensamento que é, na verdade, capturada na escrita. Meus caros, chegamos ao fim, então,
de figuras de linguagem e, por favor, não se esqueçam de fazer os exercícios na apostila, assim como não se esqueçam de conferir o gabarito no site do colégio. Até o próximo vídeo. Forte abraço em todos. Tchau, tchau.